Olá pessoal, sejam bem-vindos à Editora Atualizar. Eu sou o professor Sérgio Sarquis e estamos dando continuidade ao nosso curso de matemática. Nesse encontro nós vamos estudar, nós vamos rever talvez o conteúdo mais importante da matemática, que se chama equações. Dificilmente você resolve um problema de matemática que você não chegue em uma determinada equação. Seja ela uma equação do primeiro grau, seja ela uma equação do segundo grau. Vale a pena lembrar o seguinte: equação, ela pode ser de vários tipos. Eu posso ter uma equação de primeiro grau, eu posso ter uma equação de segundo grau, eu posso ter uma equação exponencial, eu posso ter uma equação logarítmica, eu posso ter uma equação trigonométrica, eu posso ter uma equação matricial. Mas para nós aqui, o que é mais importante de todos esses tipos de equações são chamadas equações de primeiro grau e de segundo grau. Então nós vamos focar inicialmente nesses dois tipos de equações, primeiro e segundo grau. Perfeito? Bom, o que nós falamos, o que nós dizemos a respeito de uma equação? Primeiro, sempre que eu trabalhar com uma equação, eu tenho aquilo que nós chamamos de uma sentença aberta. Por exemplo, do ponto de vista da matemática, isso é uma sentença aberta, porque eu não sei qual é o valor de x que torna a sentença verdadeira. Então ela é uma sentença aberta. Só que ela é uma sentença aberta expressa pelo sinal da igualdade. Eu posso escrever para você também uma sentença aberta expressa pelo sinal da desigualdade. Desigualdade. E olha como é fácil entender as coisas. Quando eu tenho o sinal da igualdade, eu tenho uma equação. E quando eu tenho o sinal da desigualdade, eu tenho a negativa de uma equação. E a negativa de uma inequação chama-se inequação. O prefixo in dá a ideia de negação. Então eu tenho sentença aberta, equação, sentença aberta, inequação. O que nós vamos estudar na aula de hoje são as equações, ou seja, sentenças abertas expressas pelo sinal da igualdade. Perfeito? E aí que entra a história, né? Ela pode ser uma equação de primeiro grau, ela pode ser uma equação de segundo grau, ela pode ser uma equação trigonométrica, logarítmica e assim por diante. Perfeito? Muito bem. No nosso mundo, nos nossos editais, normalmente se pede equações de primeiro grau. Um ou outro edital chega na equação do segundo. Mas mesmo assim, são editais muito pontuais. Geralmente, vou chutar aqui, 98% dos editais são equações do primeiro grau. Muitas vezes você está lendo um texto e você percebe que aquele texto, traduzido na linguagem matemática, vira uma equação. E 98% dos casos, essa equação é do primeiro grau. Então vamos focar bem nesse assunto, trabalhar com as chamadas equações do primeiro grau. Em matemática, a gente aprende fazendo. É pouca teoria, mas muito exercício. Então, vamos resolver os nossos exercícios e à medida que a gente vai avançando nas questões, nos exercícios, a gente vai colocando uma teoria a mais, ok? Então, vamos lá. Nossa primeira equaçãozinha, que você pode acompanhar na tela, diz assim,
3 menos 2, abre parênteses, x mais 3, fecha parênteses, igual a x menos 18. Perfeito? Muito bem. Então veja a estrutura. Eu tenho uma igualdade, portanto eu tenho uma equação, né? É uma sentença aberta, expresso por uma igualdade, eu tenho uma equação. Ora, resolver uma equação é achar o tal valor de x. Esse valor de x, ele é conhecido como sendo a raiz da equação. Então, quando um problema pedir determine, encontre a raiz da equação, ele está pedindo o valor de x que torna a sentença verdadeira. Ora, nesse exemplo que eu dei, está bem claro que o x tem que valer 2, porque 2 mais 3 é igual a 5. Então você diz assim, que o conjunto solução, ou como nós aprendemos lá no colégio, conjunto verdade, é formado pelo valor 2. Porque é ele que torna a sentença verdadeira. Nesse nosso exemplo, não é tão simples assim. Então nós vamos desenvolver uma técnica de você resolver uma equação do primeiro grau. Quando ela for uma equação relativamente simples, você pode resolver de cabeça. Aqui, nós também vamos resolver de cabeça, né? Afinal de contas, a gente não tira a cabeça para resolver. Só que ela vai dar um trabalho um pouco maior para nós. Qual é esse trabalho? Primeiro, nós temos que fazer a chamada eliminação dos parênteses. E para fazer essa eliminação, eu aplico a propriedade distributiva, sempre observando a regra de sinais. Então vamos lá. 3, 2 vezes x menos 2x. 2 vezes 3, 6. Porém, menos com mais é menos. Legal. Se nós queremos resolver a equação do primeiro grau, nós temos que isolar o valor de x. E isolar o valor de x é deixá-lo sozinho de um lado da igualdade. Não importa em qual lado. Você pode deixá-lo do lado esquerdo ou do lado direito. Olha aqui para mim. Eu tenho um sinal de igualdade aqui. Aqui está o lado esquerdo, aqui está o lado direito. Isolar o valor de x é deixá-lo sozinho de um lado da igualdade. Por exemplo, normalmente se faz assim. Então, leva tudo para o lado esquerdo, o que tiver x, e o que tiver do lado direito, a parte numérica. Lembrando que, todas as vezes que eu trocar de lado, eu faço a operação inversa. Ou seja, se ele está somando, ele passa para o outro lado, diminuindo. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então vamos lá. O 3 está somando, vai passar para o outro lado, diminuindo. O 6 está diminuindo, vai passar para o outro lado, somando. O 18 já estava aqui do lado direito. Do lado esquerdo eu já tinha um menos 2x, e esse cara que estava somando, passa para o outro lado, diminuindo. Toma cuidado que a gente aprendeu lá atrás que quando troca de lado, troca de sinal. Não é assim. Quando troca de lado, faz a operação inversa. Porque ao passar de multiplicação para divisão, eu não troco o sinal. É sempre a operação inversa. Está somando, passa diminuindo. Está diminuindo, passa somando. Está somando, passa diminuindo. Ora, isso totaliza menos 3x, menos 3 com mais 6 dá mais 3 com menos 18 dá menos 15. Perfeito? Muito bem. Quando passa de lado, muda a operação. Se o menos 3 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, mas ele traz consigo o sinal. É apenas a operação inversa. E menos com menos dá mais.
Pronto. Então nós dizemos que o conjunto solução ou o conjunto verdade da equação é o valor 5. Perfeito? Então a resposta da questão número 1 é a alternativa letra B. Então, resumindo, resolver uma equação é achar a sua raiz. Se ela é uma equação do primeiro grau, a resolução consiste em isolar o valor de x. O que pode acontecer é justamente isolar o valor de x dá um pouquinho mais de trabalho, como foi no exemplo número 1. Ok? Vamos lá para o exercício número 2. Muito parecido com o problema número 1. O problema número 2 traz assim: 50 mais, abre um parênteses, 3x menos 40, fecha parênteses, igual a 2, 3x menos 4, mais 26. Perfeito? Muito bem. Ao resolver a equação, encontraremos um número. Então ele está dizendo assim para você: resolva a equação e veja qual tipo de número, qual tipo de resultado você encontrou. Então, é uma questão muito parecida com a anterior. Eu tenho aqui a presença dos parênteses, então eu tenho que primeiro eliminar os parênteses, aplicando a propriedade distributiva e não esquecendo da regrinha de sinais. Mais com mais dá mais com menos dá menos com menos dá mais. Então vamos lá. O lado esquerdo fica 50 mais 3x menos 40. Olha aí, turma. Mais com mais dá mais com menos dá menos. Igual. Vamos fazer a propriedade distributiva no segundo lado da igualdade. 2 vezes 3, 6. 6x. 2 vezes 4, 8. Porém, mais com menos é menos. Mais 26. Então aí recai no problema anterior. Tudo que tiver x, deixa de um lado. O que for a parte numérica, deixa do outro. Então, seguindo o padrão, normalmente se faz assim. Então nós ficamos com 3x. Esse cara está somando, passa para o outro lado, diminuindo. Igual. Menos 8, mais 26, menos 50, mais 40. 3x com 6x totalizam menos 3x. Menos 8 com menos 50 dá menos 58. 26 com 40 dá 66. Portanto, nós teremos menos 3x igual 66 tirando 58. 66 tirando 58. 66 menos 58 dá 8. Portanto, x será igual a 8 dividido por menos 3. Ou seja, menos 8 terços. Bom, aí ele fala assim: ao resolver, encontraremos um número. Letra A, natural. Letra B, inteiro negativo. Letra C, racional. E letra D, irracional. Ora, senhores, a resolução nos deu como resposta a fração menos 8 terços.
E menos 8 terços é um número que pertence ao conjunto dos racionais. Então nós estamos diante de uma solução racional, porque ela é fracionária. Lembre-se, todas as frações pertencem ao conjunto dos números racionais. Perfeito? Então, eu quis trazer esses dois exemplos para vocês, porque ao resolver uma equação, eu posso encontrar qualquer tipo de resposta. Posso encontrar natural, eu posso encontrar inteira, sendo que a inteira pode ser positiva, negativa, nula. Nada impede que uma equação tenha como resposta o valor zero. Pode ser uma fração, como também poderia ser um número irracional. Perfeito? Ok. Vamos para o nosso terceiro exercício. Então, a terceira questão vai nos trazer uma novidade. Nessa terceira questão vai aparecer aquilo que nós chamamos de denominador. Então vamos ver qual é o procedimento que a gente adota para nós resolvermos uma equação chamada de fracionária. Então ele traz assim, que x menos 1 sobre 2 mais x menos 3 sobre 3 é igual a 6. E diz que a solução dessa equação é um número divisível por 2, um número múltiplo de 3, ou um número primo, ou um número par. Então vamos dar uma olhadinha, né? Vamos resolver a primeira equação e depois a gente vê o tipo de número que é essa resposta. Bom, a novidade aqui é que nós estamos diante de uma equação fracionária. E nós sabemos que todas as vezes que eu quero somar ou subtrair frações, eu tenho que tomar uma providência. Qual é essa providência? A de tirar o mínimo múltiplo comum entre todos os denominadores. Então vamos lá. O lado direito apresenta como denominador o valor 1. Então, já que eu vou tirar o mínimo múltiplo comum dessa igualdade, já vamos tirar dos dois lados. E nós sabemos que o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é o próprio 6. Então nós vemos aqui e colocamos 6, ó. Aí se pergunta, tá, mas por que você está tirando o mínimo dos dois lados? Que é para poder, após tirar o mínimo múltiplo comum, eu poder cortar os denominadores. A vantagem de se tirar o mínimo dos dois lados é você poder chegar no final e cortar. Então vamos lá. 6 dividido por 2 dá 3. 3 que multiplica x menos 1. Mais 6 dividido por 3 dá 2. Que multiplica x menos 3. 6 dividido por 1 dá 6. Que multiplica o 6. Aí você deve estar se perguntando assim, tá, mas por que você não faz direto essa multiplicação? Eu não faço direto porque na multiplicação eu tenho que tomar um cuidado com regra de sinais. Não é o caso desse exercício, porque ele não aparece o sinal de menos. Mas quando tem o sinal de menos, normalmente a gente erra querendo multiplicar direto. Isso não vai lhe custar nada, você vai gastar aí 10, 15 segundinhos a mais indicando a multiplicação. Mas você não corre o risco de errar uma regrinha de sinais. Muito bem, como nós tiramos o mínimo dos dois lados, nós podemos cortar. E aí está a vantagem de você tirar o mínimo dos dois lados. Você corta e você sai de uma equação que era fracionária e fica com uma equação formada exclusivamente por números inteiros. Portanto, volta a ser um problema como os anteriores. Fazemos a propriedade distributiva. 3 vezes x, 3x,
3 vezes 1, 3, só que mais com menos é menos. Mais 2x menos 6, igual a 6 vezes 6, 36. Muito bem. Isolando o valor de x, o 3 que está diminuindo passa somando, e o 6 que também estava diminuindo passa somando. Então isso aqui totalizam 5x, 36 com mais 9 dá 45. Portanto, o valor de x é 45 sobre 5. Quem está multiplicando passa para baixo dividindo. E isso vai dar como resposta o valor 9. Perfeito? Então vamos ver em qual alternativa está ou estaria o valor 9. A alternativa letra A fala que é um número divisível por 2. Não, 9 é ímpar, não é divisível por 2. O múltiplo de 3, perfeito. 9 faz parte da tabuada do 3. Portanto, 9 é um múltiplo de 3. A letra C fala em número primo. 9 não é número primo porque ele é divisível por 1, por 3 e por 9. E o número par. Par também não é. Portanto, a questão número 3 tem como resposta a alternativa letra B. Perfeito? Então, a novidade dessa questão foi o fato de nós estarmos trabalhando com equações fracionárias. Tem fração? Está somando e subtraindo? Tira-se o mínimo múltiplo comum. Perfeito? Vamos fazer mais um exercício para nós deixar bem legal essa parte, bem focada nas equações fracionárias. Vamos dar uma olhadinha na questão número 4. Então nós vamos fazer mais uma questão, a de número 4, que é uma equação fracionária. E aqui nós teremos uma novidade. A gente procura, cada vez que traz um exercício para você, sempre colocar uma novidade, porque as coisas vão aparecendo e aí a gente vai comentando, né? E nessa questão, a novidade está na forma de se representar esse número. Vocês podem não estar lembrados, mas esse tipo de número, ele é chamado de número misto. Por que ele é considerado um número misto? Porque ele é formado de uma parte inteira e de uma parte fracionária. Então, quando a gente faz a leitura desse número, nós fazemos assim: 1 inteiro e 3 quartos. Essa é a parte inteira, essa é a parte fracionária. E o número misto, ele pode ser assim interpretado: 1 inteiro mais 3 quartos. Então ele é formado de uma parte inteira e de uma parte fracionária. E como é que eu transformo esse número misto numa fração? Muito simples. É só você aplicar essa regrinha, ó. Você multiplica e soma. 4 vezes 1 é 4. Somado com 3 fica 7. Portanto, você tem o equivalente a 7 quartos. 1 inteiro e 3 quartos. 4 vezes 1, 4, com mais 3, 7. 7 quartos. Então, se você quiser, você reescreve a sua equação só que agora o lado direito, ao invés de escrever na forma de número misto, você escreve na forma de número fracionário. Muito bem. Aí nós estamos diante de uma situação parecida com o problema anterior. Eu tenho fração. Somando e subtraindo, tem que tirar o mínimo. E o mínimo múltiplo comum entre os denominadores é o próprio 4.
Então 4 é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4. 4 dividido por 2 dá 2, que multiplica x mais 1. Olha aí eu de novo indicando a multiplicação. Eu não vou fazer direto, porque eu corro o risco de errar as regrinhas e sinais. 4 por 4 dá 1. 1 que multiplica x menos 1. Olha aí eu indicando a multiplicação. 4 por 4 dá 1. 1 que multiplica x menos 1. 4 por 4 dá 1 que multiplica 7. Então, é 1 vezes 7. Como eu tirei o mínimo dos dois lados da igualdade, eu posso cortar. E a partir desse momento, nós caímos numa equação tradicional, só formada por número bonitinho, só formada por números inteiros. Então, vamos aplicar a distributiva. 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1, 2. Atenção agora, olha a distributiva. E veja como é importante indicar a multiplicação. Menos com mais dá menos. E menos com menos vira mais. Então, menos 1 vezes x, menos 1 com menos 1, mais 1. Igual a 7. A partir daí fica um problema tradicional. 2x menos x igual a 7 menos 2 menos 1. Dois x menos x, x. 7 tirando 3, 4. Portanto, o valor que resolve a equação é x igual a 4. Vamos ver a forma da resposta? Alternativa letra B. Perfeito, pessoal? Então, eu trouxe esse assunto para a nossa aula, porque daqui para frente, dificilmente nós vamos resolver um problema de matemática sem cair numa equação. Então nós temos que começar a resolver problemas relacionados a equações, principalmente equações do primeiro grau. Legal? Perfeito? Gostou da nossa aula? Então vai lá no nosso site, vai lá no nosso canal, compartilha, dá um like, curte, se inscreve nos nossos canais, que isso vai contribuir para que a gente possa cada vez mais levar informação a você e informação de qualidade. E o que é mais importante, né? Qualidade com gratuidade. Perfeito, pessoal? Até o nosso próximo encontro e um forte abraço. Tchau, tchau!